Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco aqui. Convido vocês a compartilharem a página da Secretaria SEC Santa Catarina para alcançarmos mais pessoas com esta live. Está escrito em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Mateus 24:19-31, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular é a segunda vinda de Cristo. E para falarmos dela, estão conosco a pastora Sandra Mara Barazetti Henrique, membro do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina, como primeira secretária. Foi secretária estadual de Educação e Cultura de 2008 a 2014. É pastora há 33 anos, junto com o pastor Max ali de titular. Foram superintendentes na região do Rio do Sul e atualmente ela está pastoreando na IEQ Santo Antônio, em Chapecó. E o pastor Maximino Henrique, pastor há 31 anos, foi superintendente de Rio do Sul. Os dois foram coordenadores de casais, coordenadores estaduais de casais. O pastor Max, eu sempre chamo ele de co-secretário de Educação, porque no período em que a pastora Sandra foi secretária, ele estava sempre, sempre, sempre do lado dela, de 2008 a 2014. E hoje ele é pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Santo Antônio, na cidade de Chapecó. Boa tarde, pastora Sandra, seja bem-vinda. Muito boa tarde, é um privilégio, uma alegria, né, poder estar aqui com você, Graça, né, e com todos que estão nos acompanhando neste momento, ao vivo, e que vão assistir depois também essa live, né, que ficará aí gravada para edificar, né, de todo aquele que desejar. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui com você. A alegria é toda minha. Boa tarde, pastor Max, seja bem-vindo. Boa tarde, Graça. Obrigado pelo convite, né? Confesso que meu coração está batendo um pouquinho mais forte de ver você e de poder estar com vocês nesse momento tão importante, né? E quero aqui parabenizar você pela iniciativa de realizar estas lives, trazendo vários assuntos aqui que, quando a gente pode, a gente acompanha e a gente tem sido, assim, edificado como corpo de Cristo na Terra. Muito obrigado pelo convite. Eu sou boa discípula, né? Eu sou discípula de vocês bem pertinho. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, apesar de todas as tribulações que vivemos nesses momentos difíceis, a gente ter esse privilégio de poder conversar com o Senhor, de poder conversar com a pastora Sandra, de compartilhar e de ser abençoado com a experiência de vocês. Pastora Sandra, a senhora faz uma introdução para nós da quarta doutrina? Faço sim, a conexão ela está difícil hoje, né? Mas a gente entra e sai, depois o Alex ajusta. Então, nós temos acompanhado, né, o seu trabalho como nessas lives e hoje nós estamos então na quarta doutrina, né? A doutrina de que Jesus Cristo voltará. E eu acredito que é um momento que nós precisamos mesmo nos voltar para isso, né? Porque tudo que está acontecendo, né? A gente tem percebido que o tempo está se abreviando mesmo, né? Então, a quarta doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular é a doutrina da segunda vinda. Nós cremos que Jesus Cristo voltará como rei, né? Ela é representada pelo rosto da águia, na visão de Ezequiel, né? O rosto da águia,
É o Evangelho de Mateus que apresenta ela, né? Apresenta Jesus como um rei, o símbolo é a coroa, né? Na época, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, mas a sua coroa, ela é infinitamente cheia da glória, né? Nós não temos nem como Mensura. querer aqui dizer como é essa coroa, né? E a cor é o roxo. Então, a gente olha assim para algumas coisas na doutrina quadrangular e é tão interessante, Graça, que eu estudando, né, fui dar uma olhadinha de novo, né, porque a gente precisa retomar, Sim. né? Atualizar, né, e aí pastor? atualizar. A gente fala assim, o rosto da águia, mas por que a águia, né? A águia, ela é tida como o rei dos pássaros, vamos dizer assim, né? Mais Verdade. uma simbologia de rei aqui, né? E Uhum. ela carrega, ela é capaz de ver longas distâncias, coisas que nós não vemos, mas Deus consegue ver, né? Deus vê Verdade. em nós, Deus vê através de nós, Deus vê por nós, né? Ela carrega os seus filhotes sobre as asas. A gente vê aqui o cuidado de Deus, né? Como Deus cuida dos seus filhos, né? Ela constrói Verdade. em lugares altíssimos. Os lugares mais altos são os lugares em que você vai encontrar ninhos de águia, né? E isso também simboliza, é uma simbologia para nós, né? Ela constrói lá longe dos predadores. E onde que nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nos encontramos longe do predador? Quando nós estamos na presença de Deus, né? Quando nós Verdade. estamos escondidos num lugar mais Escondidos alto, em né? Deus. Verdade. Escondidos em Deus, né? Então, assim, é um Uhum. símbolo que tipifica Jesus mesmo, né? A águia. E a nossa morada está num lugar alto, que é o céu, né? Nós estamos Verdade. aqui de passagem, estamos aqui todos de passagem, ninguém é como diz o ditado, ninguém vai ficar para semente, né? Temos que Verdade. todos passar por esse processo todo, né? Então é maravilhoso como a gente vê essa questão da águia, né? Olhando assim, estudando e fiquei analisando tudo isso. O Evangelho de Mateus, então, é o evangelho que apresenta Jesus como o futuro rei. Quando nós olhamos para o texto de Mateus 27, 37, a gente vê lá, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus, né? Uhum. O livro de Mateus foi escrito para os hebreus ali, porque eles estão esperando por Sim. esse rei, né? Mas a gente assim, o cuidado, Deus vai voltar, Jesus vai voltar. E ele, então, quando ele vier buscar a sua noiva escolhida, pura, né? Ele vai então pegar o seu cetro e ali ele vai reinar por 1000 anos. É o que diz a Bíblia e é a promessa. E nós temos que nos apegar nas promessas, né? Verdade. Verdade. Agora, quando eu falo em promessas, eu lembro do que eu vivi nos últimos meses, né? Mas eu estava apegada nas promessas. Deus nos fez vencer, né? Depois o pastor Max vai Uhum. estar falando sobre isso. Meu celular não está parando aqui, vamos alinhar de novo, né? Depois o pastor Max vai estar falando sobre isso, né? E a cor que simboliza é o roxo, né? Porque cor mais linda, né? E simboliza a Púrpura, né? realeza, né? O Uhum. púrpura, exatamente, que simboliza a realeza daquele que há de vir por nós, né? Verdade. Verdade. Essas doutrinas cardinais, elas estão contidas na nossa declaração de fé, né, pastora Sandra? Desde que a igreja foi Isso, fundada, que a nossa fundadora escreveu a declaração de fé e agora a Secretaria-Geral deu uma atualizada na linguagem, não tem nada novo, assim, mas ela está interativa, né, é a declaração de fé, então está à disposição dos pastores no SIGA, né, que então, bom, bem, né? bem fácil da gente trazer para o povo, né, conhecer Uhum. e voltar, né, à essência. Pastor Max.
A Igreja do Evangelho Oi, Quadrangular tem Graça. uma mensagem poderosa. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Verdade. Jesus Cristo cura, e Ele voltará. Essa mensagem tem atravessado os séculos e tem operado no nosso meio maravilhas, né? O Senhor é um milagre vivo na nossa frente, na minha frente e na frente de todos, que né, convive com a gente. E a sua experiência com Deus, o que significa para o senhor essa quarta doutrina, pastor? Muito importante. Para quem começou a conhecer o Evangelho aos 10 anos de idade, quando eu vim do interior daqui de Chapecó para aqui para o Baixo Santo Antônio, os missionários da cruzada vinham fazer culto bem pertinho da minha casa. Eu fugia da minha mãe na sexta-feira à noite para participar dos cultos. E confesso para você que desde os primeiros dias que eu fui lá assistir a mensagem que eles pregavam, os corinhos que eles cantavam, eu me apaixonei por esse evangelho, né? E aí, claro, ao longo do tempo, a gente foi provando Jesus como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que batiza, né? E isso tudo foi gerando esperança para um dia a gente se encontrar com o rei, né? Com aquele que um dia ele vai voltar, né? Buscar a sua igreja. Isso é uma coisa que eu ouvia imagina, são 42 anos que eu ouço o evangelho, né? E depois, com a chegada do missionário, nós começamos já no ano de 81 frequentar com mais frequência, né, os cultos, Assiduidade, né? participar, e aí depois, aos meus 16 anos, eu tomei uma decisão de descer as águas do Santo Batismo, né, em 1984, né, então me batizei, e depois vem aquela questão de você buscar o Espírito Santo para você ir se firmando na fé, né? Porque assim, a nossa vida cristã, a base da vida cristã é a fé, né? Nós somos, como disse Paulo aos Romanos, né? Somos justificados pela fé. E para você chegar ao ponto de crer que Jesus vai voltar, realmente você precisa ter fé, você precisa crer nisso, crer na palavra, né? Hoje nós temos, por exemplo, além das evidências, né? Eu até penso assim, que hoje não é só uma questão de fé, é uma questão de inteligência também, as pessoas pararem um pouco e perceberem o que é que está acontecendo no mundo de hoje, né? E aí você vai ver que não precisa, talvez, nem ler a Bíblia para você ver que o mundo caminha para um fim, né? Para um fim. Sim. Porque os recursos naturais estão se acabando, nós estamos vivendo aí períodos de seca, períodos de escassez, estamos vivendo períodos de peste, de praga, de doenças que surgem no dia a Temporais, dia. né? Vendavais. Sinais não faltam, sinais não faltam. E Jesus falou sobre isso, né? Sobre esses sinais. Mas eu fiz algumas anotações aqui, Graça, de textos da Bíblia Sagrada. Sim, Eu sim. gostaria de compartilhar com os teus telespectadores, né? As pessoas que acompanham a Secretaria de Educação, né? Que estão aí sempre atentos, né? Então, eu gostaria de citar aqui Romanos 5, do 1 ao 11, nós encontramos ali Paulo falando sobre a justificação da fé. Mas eu quero olhar para o texto de João 14, né? João 14, Jesus ele conforta os seus discípulos, né? E ele fala uma coisa muito interessante aos seus discípulos naquele momento em que eles sabiam que Jesus estava para encerrar a sua missão na terra. E Jesus então ele diz algo interessante aos seus discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora,
eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O desejo de Jesus sempre foi em poder reunir novamente os seus discípulos, né, ao seu redor, mas por enquanto ele teria que passar agora por esse momento, né, de transição, né, que seria a morte, a ressurreição e depois a sua ascensão aos céus. E aí nós teríamos que ficar aqui fazendo nossa parte, que é pregar o evangelho, né? Que, diga-se de passagem, os discípulos fizeram isto com maestria, né? Pregaram o evangelho, eles tinham tanta vontade de ver Jesus novamente que pregaram o evangelho ensinaram, naquela ensinaram época, e né? ensinaram e ensinaram. E assim, quando vinham as perseguições, as tribulações, e eles se espalhavam pelo mundo, o evangelho era algo assim tremendo. Eu até falei na igreja aqui que até o sangue dos cristãos que derramavam no chão, nas arenas, né, comidos por leões, na verdade não era sangue, era semente do evangelho que estava sendo derramada na terra, e parece que daquele sangue nasciam mais cristãos. Isso se propagava por todos os cantos e por todos os lados. E uma outra passagem que eu queria deixar aqui também é Lucas 22, o 15 e o 16, que Jesus fala sobre a última Páscoa, né? Ele diz: pois eu vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Né? Está ali celebrando aquela Páscoa, a ceia, né? E ele garante aos seus discípulos ali que nunca mais ele comia do fruto da uva, da videira, né? Até que se cumprisse tudo isso no reino de Deus. E um outro texto que cito aqui também, que é uma parábola da grande ceia, em Lucas 14, achei muito interessante esta palavra, porque parece que ela tem muito a ver com os dias em que nós estamos vivendo. Ele, porém, Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque já está tudo preparado. Mas os convidados lhe deram algumas desculpas, né? Alguns disseram: olha, eu comprei um campo, não posso. O outro disse: eu comprei algumas juntas de bois e não vou poder. O outro disse: eu me casei e também não vou poder fazer isso. O servo volta e conta isso ao seu senhor, ao que o senhor falou para ele: olha, saiam pelas ruas, pelos becos, pelos atalhos, pelos lados, porque eu quero que a minha ceia esteja cheia. A palavra que eu gostaria de deixar aqui para aqueles que estão nos acompanhando é que nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão sendo convidadas para fazer parte do reino de Deus, estão dando desculpas. E outra coisa que eu gostaria também de falar, e preciso falar disso, né, é que o Senhor Jesus, até no verso 24, ele diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Né? Então ele mandou os servos sair por todos os cantos e reunir pessoas. E a gente vê assim muitas pessoas hoje dentro da igreja dispersas, inventando desculpas para não fazer a obra de Deus, inventando desculpas para pregar a palavra de Deus. Nós temos hoje alguns absurdos no meio evangélico, temos pastores virando fazendeiros, né? Ainda se fossem fazendeiros de ovelhas, mas às vezes são né? Se envolvendo muitas vezes com as coisas né, do mundo, e é isso, deixando de lado aqui. Então, a gente, assim, outra coisa que eu percebo na palavra de Deus, né, em Mateus capítulo 24, até já foi citado aqui, mas eu quero citar ele novamente.
Mas Jesus, ele fala no 36, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem os filhos, senão o Pai. A gente sabe que, ao longo do tempo, se levantaram muitos profetas querendo dizer o dia, a hora, o mês, o ano que Jesus ia voltar. O tempo passou e Jesus não voltou, porque eram coisas dos homens, eram situações. Nós lembramos isso na virada do milênio, né? Que todo mundo ficou com medo da meia-noite de 99 para 2000, né? Para 2000. Que era para acontecer alguma coisa, e passou. Depois levantaram outros profetas dizendo e marcando dia e hora que Jesus voltava, e esses profetas tiveram que até mudar para fora do Brasil. Teve muitos cristãos que venderam seus bens, entregaram ao dito profeta, e ele foi embora com o dinheiro dos que foram enganados, né? Então, há muita coisa. O próprio Jesus disse, virão muitos cristos, muitos dirão, eu sou o Cristo. E a gente sabe que no mundo afora tem muitas pessoas se dizendo ser o Cristo. Mas Jesus disse que quando ele se manifestar, ele vem como um relâmpago. Ninguém vai ter tempo de dizer ele está aqui, está ali, ou está acolá. Ele vem como nós lemos na palavra de Deus. Olha, diga, Graça. Ele vem como um relâmpago, né? Exato. E o versículo 37 do capítulo 24 de Mateus ainda segue dizendo assim: porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que foram surpreendidos pelas águas, né? Assim também, nos dias de hoje, nós vemos as pessoas despercebidas, né? Por isso eu quero continuar aqui citando o verso 43 ainda de Mateus, né? Onde Jesus diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, ele diz aqui, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele vem numa hora em que talvez nós estejamos desapercebidos. E no versículo 44, ele diz isso. Por isso, ficai, pois, apercebidos. Em Lucas 12, 35, eu peguei isso, uma referência do capítulo anterior de Mateus, né? Uma referência ali, Lucas 12, 35, fala sobre a parábola do servo vigilante. E ele diz, Jesus diz, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. E no 37 ele diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. É algo tremendo, algo maravilhoso. Quando estava lendo agora há pouco, Graça, antes de 2 horas antes de começar a live, a gente esteve aqui, eu e a pastora reunido e lendo a Bíblia e fazendo algumas leituras e atualizando algumas coisas. A pastora testemunha disso. Eu chorei muito, muito mesmo. E eu quero até ler aqui um texto que mexe muito com o meu coração, especialmente por aquilo que eu vivi como experiência agora nos últimos do dia 8, especialmente, né, do dia 8 de setembro, né, até o momento em que eu fui hospitalizado, né, e já entrei no hospital com uma situação muito grave, né, com choque séptico, meus órgãos falindo, né, estava numa situação
situação muito delicada, né? Graças a Deus, que Deus esteve comigo o tempo todo. Ele esteve comigo o tempo todo. E eu creio que no final de tudo aquilo, Deus me deu uma oportunidade de estar com ele. Eu até comentei com a pastora, a Graça nem sabia da experiência que eu tinha tido com o meu Senhor, com aquele que disse que ia voltar buscar a sua igreja. E ela nos convida para falar sobre a vinda de Jesus. E quando eu estive com ele, no momento em que eu comentei até contigo no dia que você conversou comigo, em que o Senhor, quando eu estava em coma, essa experiência eu tive com o Senhor. Foram várias experiências que eu tive com ele no período de coma. Eu estive em vários lugares, né? E hoje Deus tem permitido eu estar também em vários lugares, como estou hoje, em várias casas, falando com pessoas diferentes, dando o meu testemunho. Eu já tive a oportunidade de estar numa reunião pelo Zoom com o profeta da Argentina, onde ele tem igrejas na Espanha, e também orou por mim, por todos esses lados. E um dia ele me chamou para uma reunião, eu entrei, não sabia que era uma reunião pelo Zoom, e quando eu percebi, eu estava numa reunião internacional, com várias pessoas de vários países, e eu pude ter a oportunidade de falar aquilo que o Senhor Jesus me mandou falar. Ele disse naquele dia, quando estava no final de tudo, estava para decidir se eu ia partir para a eternidade ou se eu ia voltar a ficar com a minha família, com a igreja, se eu ia poder ver vocês ou não. Ele me levou num lugar que seria o limite entre o mundo em que nós vivemos e do outro lado eu vi o paraíso. Eu vi o lugar que Jesus foi preparar para nós. Por isso que eu quis começar aqui, Graça, com João 14, quando ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar a buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. Eu quero ter vocês junto comigo. E ele deseja muito ter todos nós com ele. E naquele dia que ele me levou nesse lugar, eu olhei para o paraíso. Eu vi um casal com uma criança, eles estavam sentados numa relva bonita, coisa mais linda, um lugar que eu gostaria de ir, sabe? Eu gostaria de estar lá. Mas, por outro lado, eu olhei para o mundo, para o nosso mundo, e eu vi tanta sujeira, eu vi tanta podridão, eu vi tanta coisa. E eu disse para Jesus, quando ele disse para mim, eu ouvi a voz dele, né? E aí eu falei para ele, eu não posso ir, porque dá uma olhada como está o mundo, está sujo, está podre, se levanta. E ele diz, ele não vai, ele vai ficar, ele vai voltar a dizer para a minha igreja, que a minha igreja precisa voltar às origens, a minha igreja precisa voltar à santidade, à pureza, esquecer das coisas deste mundo e se envolver mais comigo, porque nós estamos vivendo neste mundo como, às vezes, tendo vários amantes, vários deuses que estão governando a nossa vida. E o Senhor nos é para ele morreu para nos resgatar, ele morreu para que nós pudéssemos ser propriedade exclusiva dele. E aí eu vou finalizar aqui, Graça, lendo dois textos. Depois a pastora finaliza, eu volto depois no final para fazer alguma consideração que for necessária. Mas eu queria
deixar esta palavra aqui para todos, porque João foi um privilegiado, o apóstolo João. Ele foi o único dos discípulos que não foi morto, embora tivessem tentado matar ele, derramando óleo quente no seu corpo. Ele teve o seu corpo queimado com óleo, mas o Senhor conservou ele em vida, e depois ele foi para a ilha de Patmos, e lá ele teve uma visão, ele viu coisas que são tremendas. Gostaria de ler isso para aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, neste final de dia. Ele tem uma visão de Jesus glorificado, né? No capítulo 1, versículo 9, eu gostaria de fazer esta leitura aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro com uma cinta de ouro. A sua cabeça, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, 7, saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele, Jesus, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa foi a visão que João teve de Jesus glorificado, de Jesus sendo realmente o rei. Nossa. Eu gostaria de finalizar aqui, Graça, na leitura aqui, em Apocalipse, ainda no capítulo 22, último capítulo, o último versículo, não o último versículo, diz assim: aquele que dá testemunha destas coisas diz: amém, vem, Senhor Jesus. Maranata, a palavra que eu gostaria de finalizar aqui dizendo a todos que é tempo de vigilância. É tempo de nós vigiarmos. Vigiar porque nós não sabemos o dia, porque nós não sabemos o momento, e vigiar porque todos os sinais, eles já se cumpriram aí. A única coisa que falta, mas isso eu tenho dito aqui na igreja onde sou pastor, que é o evangelho ser pregado a toda a criatura. A toda a criatura. Mas isso, eu creio que assim, no passado, Antigo Testamento, a gente via discípulos de Jesus
sendo transportados, né, como Filipe, né, que prega para aquele eunuco no caminho, né, porque pergunta para ele, entendes o que lês? Ele diz, olha, não tem que... Aí ele entra no carro, explica a palavra, o eunuco aceita Jesus, ele sabe, ele, quem me impede de ser batizado? Eles descem, ele é batizado, e quando ele é batizado, Filipe é tomado em espírito, e de repente andando numa rua, já num outro local. Quer dizer, Deus pode nos transportar de um lado para o outro, dos indígenas, no meio das tribos não alcançadas, dos povos não alcançados, o evangelho ser pregado de uma maneira sobrenatural, Deus agir de uma forma sobrenatural nos últimos dias. E esse evangelho pode ser propagado por toda a terra. Nós precisamos manter a vigilância. Vigiar, cuidar o que falamos, cuidar o que pensamos, cuidar o que fazemos, cuidar como nós estamos como pastores, tratando as ovelhas que são do Senhor. Ele comprou com seu sangue. Nós não somos a igreja. Nós somos apenas ceifeiros, trabalhadores da seara do Senhor. A igreja não me pertence. Eu sempre digo aqui, é a igreja onde eu sou pastor, não a igreja, não a minha igreja, porque eu não tenho a igreja de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe, obrigado pelo espaço, tá? E pela oportunidade de poder me expressar aqui para aqueles que estão acompanhando essa live. Sei que tomei mais tempo do que a pastora aqui, mas ela está já aí, já colocada no lugar, ela pode falar mais alguma coisa aí. Obrigado, Graça, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. E a gente volta com ela, volta com o senhor quando for preciso, quando tiver oportunidade. Pastora, as suas considerações, a sua mensagem, a sua experiência última, né? E a inicial, né? E a última agora que a senhora passou. Então, eu confesso que eu achava que ia ser muito difícil, né? Nós fazermos essa live, porque acompanhando o meu esposo, como eu tenho acompanhado, eu sei o quanto Deus tem testificado no coração dele, né, de todas as coisas que ele vivenciou lá, né, no hospital. Sim. E hoje à tarde, enquanto nos preparávamos, foi realmente um tempo de muito choro. Ele disse, eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu tenho que falar, porque foi para isso que eu fiquei. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela tua vida. Como ele disse, eu não sei se... a gente não sabe exatamente o que ficou gravado e o que não ficou, porque travou muito, né? Mas o Alex, depois, ele edita ela, pastora, monta certinho, e a gente manda para vocês. Tá. Queridos, quero agradecer vocês que nos acompanharam nessa tarde, espero que vocês tenham sido edificados com o testemunho do pastor Max. É um casal que eu amo muito de paixão. Para mim, o pastor Max é um homem de coração muito puro, é um homem de coração, ele faz as coisas com o coração. A pastora estava testificando e o dela caiu, pastor Max. Verdade, verdade. Uhum. Mas, Graça, eu quero aqui, até a semana, depois que você nos convidou, eu estava lembrando dos tempos, e você sabe disso, você é testemunha disso, né? Tempo em que eu e a pastora enchíamos o nosso carro, porta-mala atrás do banco, em cima do banco, 3.500 revistas de escola bíblica, e a gente fazia... Bíblia, né? De Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Isso, saindo por Criciúma, Tubarão, Araranguá, subindo a Serra do Rio do Rastro, vindo para Chapecó, fazendo Lages, vindo para Chapecó, depois subindo por Caminhas, né? Descendo Joinville, a Itajaí, né? A região ali, voltando para casa. Era uma semana de viagens, 5.000 quilômetros numa semana rodado,
para espalhar a palavra de Deus, para espalhar o Evangelho do nosso Senhor. Verdade. E tudo isso a gente fazia com muita alegria e com muito amor no nosso coração. Verdade. E eu quero dizer que fiquei feliz por uma coisa aqui, é que eu me considerava apenas um motorista da secretária, tá? Mas você, na live, eu me considero como co-secretário. Foi promovido, meu amor. Eu nunca vi a pastora Sandra sozinha. Nunca, nunca. Em todas as ações da secretaria, o senhor estava junto. Em todas as reuniões, a gente vê as fotos antigas ali na secretaria. Em tudo o senhor estava junto. Em tudo, né? É. Em tudo. Então, não tem. Eu disse para ela, não tem como separar, pastora. Graças a Deus. A gente sempre foi muito ligado, muito junto, eu e ela. Nosso ministério Muito sempre família. foi assim, de andar junto, família. Não tem como separar isso, né? E eu creio que o Senhor teve misericórdia de mim e me trouxe de volta aqui. Eu acho que mais deles do que de mim, né? Porque eu estava de boa, eu não ia sentir nada. Eu já estava de olho no paraíso. Teve misericórdia, foi de nós mesmos, pastor, de nos permitir ter o privilégio de ter o Senhor mais um tempo conosco. Graças a Deus. Então, eu quero aqui agradecer, Graça, pelas orações que vocês fizeram, pela vida do missionário, da missionária, pastor Mioto. Eu sei que foram milhares de pessoas ao redor do mundo, sabe? Verdade. Eu ouvi até de algumas pessoas que nunca viram uma pessoa mover com tanta gente para orar por ele, como aconteceu, né, nesses dias. O Jair até quando me ligou, conversou comigo e me falou: cara, você é uma pessoa muito amada nesse estado, o pessoal esteja orando por você. Então, tudo isso nos traz uma grande alegria, uma satisfação muito grande. O desejo é continuar cuidando da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, curtindo os meus netos e pastoreando a igreja onde estamos como pastores, né? E contribuindo com o reino de Deus. Estaremos sempre à tua disposição, Graça, tá bom? Deus abençoe. Amém. Um abraço. E estou com essa camisa aqui. Eu sou o senhor é um milagre, o milagre é o quadrado, né? 2 vezes. Eu vou começar a escrever minha história aí. Vamos editar, pastor. Vamos editar. Escreve mesmo, tá pastor. Bom. Escreve mesmo. Tá escreve bom. Mesmo. Essa geração vai preparar a próxima, né? A gente tem aí o Wesley Duel, a Aimee, né? Que deixaram coisas lindas escritas. E nós precisamos também deixar as nossas histórias, né? Escreve mesmo. Verdade. Pastora Sandra, as suas considerações, a gente já está quase no finalzinho, daí a próxima é a live do missionário, né? Sim, já tá aparecendo o link aí. Não, eu só quero agradecer. Eu tentei falar antes, mas aí a internet não está ajudando hoje, né? A internet está ajudando os nossos engasgos. Cada vez que a gente engasga, a internet está cooperando. Também. Que Deus abençoe, Graça, você cada dia mais, sabe? Você é tipo assim, aquela pessoa da gente se orgulhar, né? Tipo, poxa vida, deixei em boas mãos, né? Que Deus te abençoe sempre mais. Que Deus... Eu estaria lá no meu canto lhe ajudando até hoje. Se fosse a minha escolha, né? A minha vontade. Mas Deus tem seus planos, né, Graça? Em nome de Jesus, e nós amamos muito você e a sua casa, oramos para que estejam todos bem, né? E como disse o pastor Marcos, conta sempre com a gente, tá? Te amo. Amém. Também amo muito vocês. Amo muito vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por estarem cooperando com a secretaria, continuando a cooperar com a secretaria, né? Pastora Sandra e o pastor Max fizeram um pequeno resumo da quarta doutrina. O pastor Max deixou biblicamente esclarecido: Jesus voltará. Céus e terras passarão e essa palavra não voltará. Então, cabe a nós fazer a nossa escolha, né? Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria, SEC Espaço SC. Muito obrigado pela companhia. Nossa próxima live será dia 17. Sábado nós vamos ter a live nacional
da educação, com o pastor Erivelto. Deus abençoe, até quarta que vem. Muito obrigada.